Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod, essa prosa boa aqui. E você que nos acompanha, a gente agradece demais. É sempre muito bom saber que você está aí do outro lado, gostando do conteúdo que a gente produz, não é não, Márcio? Fernanda, esse podcast ele realmente tem uma marca de trazer a oportunidade da gente ver histórias de sucesso de pessoas que marcaram e marcam a história da economia goiana, líderes empresariais, classistas, empreendedores, pessoas que fazem a diferença. E aqui, Fernanda, eu vou te confidenciar uma questão. Diga. Eu tenho a oportunidade, através da Facieg, de ter o contato com muitas lideranças empresariais, classistas, pequenas, médias, grandes lideranças. E esse aqui hoje, eu vou te falar, a palavra que resume ele, na minha opinião, ele é boa praça. Ele dá certo com todo mundo, ele é jeitoso. Estamos recebendo aqui hoje Otávio Lage, mais conhecido como Otavinho também, né, Otávio? Isso, exatamente. Da Jalles Machado, que é uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do Centro-Oeste, a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo. Uhum. E você aí ainda muito envolvido nos trabalhos, né? Como é conduzir esse grande grupo, esse grande império. E parabéns, acima de tudo, pelo trabalho que é feito. Muito obrigado, Márcio, Fernanda, pela oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, né, de uma maneira informal. E a gente fica muito feliz porque é bom a gente conversar, a gente se envolver, a gente poder, né, passar um pouco daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que deu certo, daquilo que não deu, e também a experiência que tivemos, né, ao longo da nossa trajetória, desde que formamos em Belo Horizonte, né, engenharia civil, e voltei para Goiás, né, a família toda aqui, e a gente foi para a fazenda junto com o nosso pai e ali ficamos desde 1977, após a formatura, que nós estamos aí na Labuta, lá em Goianésia. Moramos lá, vivemos lá, gostamos muito da cidade. Inclusive, já tivemos uma experiência também política, né, como prefeito por 2 mandatos, exatamente para contribuir a nossa experiência, também fazendo uma administração muito empresarial, né, e pudemos trazer alguns benefícios para a nossa cidade. Então, tivemos aí uma vida nesse período muito intensa, né, participando de grandes empreendimentos liderados pelo nosso pai, que era um empreendedor nato, né? Que foi também para o interior na época, em 1948, quando ele formou engenharia civil, foi trabalhar com o pai dele, né? O nosso avô, lá em Goianésia, na fazenda de café. E lá ficou, né? Gostou muito, ele sempre quis ser fazendeiro e não queria estudar. E minha avó que obrigou ele a tirar o diploma primeiro, para depois ele ir para a fazenda. E assim ele fez, formou na USP, São Paulo, engenharia civil, entregou o diploma para minha avó e veio para Goianésia. Então, assim, uma história de amor pelo campo, amor pelo trabalho. E naquela época era difícil, né? Porque não tinha gente para fazer as atividades, muitas atividades braçais. E ele enfrentou esse desafio, ficou 7 anos com meu avô, e depois ele saiu e começou os seus próprios negócios, depois também acabou envolvendo também na política como prefeito, depois como governador, voltou para Goianésia e lá fez muitos empreendimentos, liderando um grupo de amigos, de produtores, empreendimentos de sucesso. Goianésia cresceu muito, acho que devido a todo esse esforço, né, de industrializar, de gerar empregos, né, para que a cidade pudesse crescer. Então nós fizemos parte disso, né, nós, os irmãos, né, o Jales também formou em Belo Horizonte, foi para Goianésia, o Ricardo também, meu outro irmão, foi para Goianésia depois de formado, e nós, por último, também tivemos essa alegria de participar junto com a família desses empreendimentos desde o início. Então, a alegria é muito grande estarmos aqui e compartilhar um pouco de toda essa nossa vida, essa nossa experiência, né, de gestão, experiência de programas e projetos que tivemos a alegria de implantar, mesmo como iniciativa privada e também, né, na atividade pública. O senhor ainda trabalha ativamente nas empresas? Todos os dias. É mesmo? É.
que o senhor faz? Como é que é o dia a dia na empresa? Nós vamos cedo para lá, né? Eu agora estou mais consciente com as minhas atividades de fazer um pouco de exercício, né? Porque eu já tive infarto com 33 anos. 33 anos? Eu tive infarto, de lá para cá eu tive a consciência da importância da atividade física. E sempre fazendo caminhada. E agora, mais recente, resolvi também fazer, além da caminhada, 3 vezes a semana, fazer musculação. Então, minha atividade começa às 5 da manhã, faço uma caminhada das 5h30 às 6h30, depois 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, a musculação das 6h30 às 7h30. Tomo café, tomo banho, aí vou trabalhar. Não, 8 horas, 8 e pouco, eu já estou indo para o trabalho. A gente mora em Goianésia, 18 quilômetros é a unidade nossa, a Jales Machado, e ficamos lá, não temos hora para sair. Normalmente almoçamos lá, minha esposa sempre almoça comigo lá, de vez em quando eu almoço na cidade com ela, mas almoçamos todos os dias juntos. E chegamos em casa aí por volta das 19h30, 20h30, não tem muito horário, depende da agenda das reuniões, né, que às vezes são intensas, né, época de planejamento estratégico, época de orçamento, né, de CAPEX, aí as discussões são mais intensas e demoradas, mas a gente tem esse ritmo, pelo menos trabalhar aí às 12 horas por dia com muita alegria. Que maravilha. Qual que é o tamanho do grupo hoje? Porque eu sei que o senhor tem um ramo industrial, tem as fazendas, tem rádios. Nós temos várias atividades. Começamos com meu pai, lá na fazenda, Vera Cruz, ali nas 8 quilômetros da cidade, começou com café também. Depois ele foi diversificando, café não deu certo lá em Goianésia, né? Mesmo irrigado, não estava indo bem, ele começou a trabalhar com outras lavouras. Aí ele tentou algodão, ele também foi precursor e pioneiro na soja. Confinamento, no Brasil, ele foi um pioneiro na atividade de confinamento. Criação de gado, fazer cruzamento industrial, gado Nelore com gado europeu. Então, papai foi muito ativo em experimentar novos desafios, abrir novos negócios. Ele foi importante quando trouxe para Goianésia uma empresa de sementes, a Planagre, né, que estava aqui em Umas, e ficou sócio da Planagre para a produção de sementes de arroz, de milho e de soja. E essa atividade pecuária, ele foi crescendo com muita intensidade e, paralelo com isso, sempre plantando soja, plantando arroz em áreas novas, plantando milho, plantando feijão. Teve uma época que plantou algodão, fazendo silagem de milho, fazendo forragem, né, de feno, de capim. Enfim, o papai sempre foi muito pioneiro. Aí, na década de 80, surgiu a oportunidade de trazer um empreendimento maior para a Goianésia, que era a indústria de etanol. Dentro da linha que o governo estava de autonomia de produção de energia, de combustível. Então, fizemos lá uma destilaria autônoma. Eu estou nesse projeto desde que foi implantado, e ali nós participamos e foi crescendo, deu certo, a gestão, os sócios, né, que participaram do empreendimento, e assim nós fomos crescendo. Começamos só fazendo etanol hidratado, depois fizemos anido, ampliamos, dobramos a produção, depois fizemos produção de açúcar, compramos uma unidade industrial de açúcar lá em Ponte Nova, em Minas, trouxemos para Goianésia, e depois nós ampliamos essa atividade. Aí eu já não estava lá nesse período de 8 anos, eu fiquei como prefeito de Goianésia, e essa unidade acabou fazendo um outro projeto lá em Goianésia mesmo, unidade Otávio Lage, para produção de etanol e energia. Essa diversificação foi importante porque a operação de produção de energia elétrica, ela trouxe muitas coisas interessantes para o nosso negócio, que nós acabamos ampliando a geração de energia também da unidade primeira da Jales, fazendo um projeto para crescimento e expansão da produção de energia elétrica. Então, hoje, nas 2 unidades ali em Goianésia, nós temos produção de etanol, produção de açúcar, produção de energia elétrica, produção de levedura, de saneantes, e a gente diversificou essas atividades com a
a ampliação, né, e com a abertura do capital. Quando nós abrimos o capital, em 2021, nós pusemos um recurso numa outra unidade em Minas. Compramos uma unidade lá em Minas, em Santa Vitória, ali perto de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, que produzia só etanol e energia elétrica. E agora, recente, né, ano passado, nós fizemos um investimento de quase 200 milhões de reais para produzir também açúcar, lá em Santa Vitória. Então, lá produz etanol, açúcar e energia elétrica também. Nós temos toda a operação agrícola, a gente faz questão de administrar toda a operação agrícola para que a gente possa ter certeza da produção, da produtividade e da qualidade da matéria-prima, que é muito importante para fazer um açúcar. E diversificamos também na região de Goianésia a produção de açúcar. Hoje nós somos o segundo maior produtor de açúcar orgânico e o maior exportador de açúcar orgânico do mundo. O maior exportador de açúcar orgânico do mundo, né? Não falei errado, não, na apresentação do senhor. Deixa a gente falar do Sicredi. Fernando, o Sicredi é uma instituição de crédito que dá todo o respaldo para o setor produtivo. Ele praticamente tem todas as opções de uma instituição financeira tradicional, mas com alguns diferenciais. Dentre eles, o atendimento que é personalizado. Quem é cooperado do Sicredi, como eu sou, pode dar esse testemunho. Segundo, que lá você não é um correntista, você é cooperado, você faz parte dos resultados ali daquela cooperativa. E terceiro, não menos importante, o Sicredi é parceiro da comunidade. Eu falo isso até pelos inúmeros depoimentos, testemunhos dos nossos presidentes de associações comerciais, que toda vez que precisa do Sicredi, o Sicredi está junto. Então, nós precisamos estar junto com quem respeita e apoia o setor produtivo. Então, se você já empreende ou quer começar a empreender, seu lugar é no Sicredi. Bom, o senhor mencionou aí que a Jalles produz açúcar, etanol, energia elétrica, tem produtos de higiene e limpeza também, o senhor mencionou saneantes, e tem a linha Laterre com café em cápsula, açúcar, vocês estão empreendendo nesse ramo também. Como a gente produz açúcar, né? Açúcar combina muito com café também, né? Apesar que hoje muita gente, eu mesmo, tomo café sem açúcar, né? Ele tem mais sabor, né? Depois que você acostuma, é bom. A gente achou que combinava, né? O meio que a gente vende açúcar também vende café, e a gente fez aquelas cápsulas, né? Depois que a Nespresso venceu a patente da Nespresso, e hoje nós temos a nossa cápsula, a empresa que eu estive em Portugal para conhecer a matriz. Foi lá que nós desenvolvemos esse blend, né, de 3 cafés, um café brasileiro, com um colombiano e com um indiano. E o nosso blend está indo muito bem, ficou muito gostoso, mas a fábrica que estava lá em Portugal agora também está aqui no Brasil, né? Eles estão abrindo uma unidade aqui no Brasil, e nós estamos com essa parceria. A gente não produz, a gente só põe a nossa marca, Laterre, que é uma marca de produtos orgânicos, né? Começa com açúcar, nós temos agora o café, e já tivemos também macarrão, já tivemos outras cookies, mas a gente teve um pouco de dificuldade nesse ramo de fornecimento constante, contínuo e de qualidade. Então, hoje nós estamos focando no café e o açúcar que nós produzimos, né? Temos sachê, né, de orgânico também, e embalagem de 1 quilo, 2 quilos, 3 e 5 quilos. E a gente exporta, né, esse café orgânico para mais de 20 países no mundo, né, principalmente os Estados Unidos, que é o nosso maior comprador de açúcar. E estamos aí com esse problema do Trump, né, preocupado aí se vai ter barreira aí ou não para o açúcar brasileiro. Mas vamos esperar ver o que vai acontecer. O senhor mencionou também que a empresa abriu o capital em fevereiro de 2021 na Bolsa de Valores. O que isso muda no ambiente da empresa? O que isso muda nos processos? Muda completamente. A primeira ponto, para a gente abrir o capital, a gente teve que demonstrar que nós tínhamos governança.
Então, antes de abrir o capital, nós já tínhamos feito o dever de casa com relação à governança da empresa. Por quê? Quando você conheceu a empresa à vista, no mercado de capitais, com novos sócios, todos eles cobram uma boa governança. Como é que você vai colocar, vai comprar ação, vai colocar dinheiro numa empresa que não tem essa boa governança, não tem transparência, não tem boas consultorias, assessorias, a questão de rating, a questão de auditoria, de balanço, né? Então, práticas, né, que a gente adotava sempre, porque nós, uma empresa de SA, já éramos SA, e a gente tinha muitos sócios, né? Então a gente tinha que prestar conta para os sócios, né? Apesar de a gente ter o controle da empresa, mas nós tínhamos muitos sócios, amigos, produtores da região, e a gente fazia questão de ser transparente, de mostrar a performance, e sempre focado numa boa performance, né? A gente sempre procurou com consultorias e com assessorias, fazer um açúcar de qualidade, uma cana de qualidade, e hoje nós somos uma empresa que tem um dos maiores indicadores de qualidade, de produtividade agrícola de cana-de-açúcar do Brasil. A nossa média é bem acima da média nacional. E isso graças a práticas agrícolas, né, que nós adotamos, de irrigação, né, com inovações aí de variedades. Nós fazemos pesquisa de variedade de cana com os órgãos, como o CTC, Centro Tecnológico Canavieiro, lá em Piracicaba, como o IAC, lá em Ribeirão Preto, a RIDESA, que é um pool das universidades também, que produz variedades de cana. Então, nós temos parcerias, porque a cana, o bom açúcar e o bom etanol começa de uma boa cana. Se a gente não tiver uma boa cana, não temos um bom açúcar. Então, a nossa preocupação sempre foi ter uma parte agrícola bem trabalhada e com alta performance. Tudo isso reverbera lá na Bolsa, né? Tudo isso, tudo que se faz aqui internamente tem alguma interferência na cotação da empresa na Bolsa. E por que nós abrimos o capital? Porque nós queríamos crescer. Você pode crescer fazendo empréstimos com dívida, ou você pode crescer com sócios, com parceiros. Então, uma maneira que nós íamos de crescer foi abrindo capital. Como a gente, com assessoramento dos nossos parceiros financeiros, a gente teve um apoio e eles acreditavam que a gente poderia vender bem as nossas ações como vendemos, né? Então, aquilo nos permitiu colocar um dinheiro dentro da empresa e comprar uma outra unidade, lá em Minas, a unidade Santa Vitória, e assim fizemos um crescimento mais rápido, né? Em Minas é mais uma usina? É uma usina, Ela só produzia etanol, agora também está produzindo açúcar, né? E já tinha também a produção de energia elétrica, né? Através da queima do bagaço, num contrato de longo prazo, um contrato interessante. Então, essas atividades, elas permitiram que a gente pudesse crescer e investir em tecnologia, investir em inovação, investir na ampliação, porque como a gente trabalha com uma commodity, o açúcar é uma commodity, a gente não consegue colocar o preço do açúcar que a gente quer. A gente pode colocar no açúcar orgânico, mas é uma quantidade menor, e com isso nós temos que trabalhar muito custo, né? Quando você tem commodity, você tem que ter custo compatível, né? Então nós empacotamos açúcar, temos a nossa marca exatamente para fazer uma diferenciação do açúcar que é exportado, por exemplo, que é o açúcar bruto, né? Que é exportado, que não tem valor agregado. Qual que é a marca do açúcar de vocês? Itajá. Itajá? O mercado interno é o Itajá e o orgânico é o Laterre. Uhum. A gente tem as duas marcas. O cristal branco, né, o Itajá, e o orgânico é um cristal um pouco mais escuro, né, porque nós não usamos nada de produto químico nem na cana e nem na indústria, né, então ele fica um pouquinho mais escuro. E aquele escuro é um pouco do mel que fica junto, né? O melado, né? Você já comeu melado com queijo? Uhum, o melado, bom demais, né? Então, aquele mel ainda fica um pouco incrustado, porque a gente não usa nada químico para fazer uma limpeza. Ele não chega a ser da cor do açúcar mascavo, não? Não, ele é um cristal um pouco escuro, só um pouquinho mais escuro do que o cristal branco. Márcio, vamos falar da OCB? Fernanda, a OCB, ela tem uma história no estado de Goiás que é admirável. Ela possibilita a realização de sonhos de maneira muito mais rápida e com muito mais estruturação. São as cooperativas. A OCB, ela tem essa magia, ela tem essa expertise
através do nosso presidente Luiz Alberto, que está fazendo um trabalho memorável. Ela ajuda você a concretizar o seu empreendimento. Márcio, esse negócio de cooperativa não dá certo. Bom, não dá certo porque a maior empresa do estado de Goiás é uma cooperativa, só para vocês terem uma dimensão. Márcio, mas como que é cooperar? Eu não tenho conhecimento para isso. O OCB está aí justamente para isso. Então, se você já atua no ramo de cooperativismo ou se pretende atuar, tem que procurar a OCB, ela dá todo o suporte, toda a assessoria para facilitar a sua vida comercial. Tavinha, a história do seu pai, ela é uma história de coragem e inovação. Né? Ele sempre, apesar de, em alguns momentos, pelo mérito dele, já estar, digamos, numa zona de conforto, ele não se acomodava, ele ia para frente. Era um empreendedor nato. E tanto esse podcast como a sua pessoa são realmente assim, muito avaliados por pessoas que também querem empreender. Né? Não, você é uma referência e o nosso podcast, graças a Deus, também tem ajudado muito nesse sentido. Pela sua expertise, quais são hoje os grandes desafios de quem quer empreender? É possível novos Otávio Lages surgirem por aí? É porque, complementando, a gente tem a impressão de que empreender hoje é mais difícil do que era um tempo atrás. Eu acho que em todo momento o empreendedor ele existe, né, em todas as épocas, né, e eu acho que o empreendedor ele consegue detectar naquele momento, naquela época, naquela atividade, oportunidades. Né? Então, acho que uma oportunidade de você ver um negócio, por exemplo, vou citar o nosso pai, pela experiência que ele nos passou, de confinamento. Ele viu uma oportunidade porque na época da seca, o preço da arroba subia muito para você vender o gado frigorífico. E porque não tinha pasto. Né? Então faltava carne. Aí ele viu nos Estados Unidos a prática do confinamento, que lá já estava mais adiantado, né? Aqui no Brasil estava bem no início, ele foi um dos primeiros e trouxe essa tecnologia do confinamento para cá, deu muitas palestras, inclusive no Rio Grande do Sul, sobre confinamento e depois o cruzamento industrial. E ele viu que se você tiver uma oferta de gado, que mesmo que tinha um custo mais alto, que era o confinamento, no período da seca, você conseguia ter um bom resultado. Isso é lógico que foi mudando com o passar dos tempos, né, com tecnologia. Hoje nós temos aí o ILP, né, que a gente planta soja, tira a soja, o pasto está verdinho na época da seca, né, mas isso você não consegue fazer na fazenda toda, né, ainda mais fazenda de pecuária, que às vezes são terras que não são agricultáveis, né, mas assim, foi mudando e essas oportunidades foram surgindo e eles sempre, por exemplo, quando vamos montar uma indústria em Goianésia, tinha o financiamento do Proálcool. Foi uma oportunidade que teve Goianésia de ter um empreendedor que colocou seus bens em garantia daquele empréstimo, né, no Banco do Brasil, e de lá surgiu essa unidade nossa, a Jales Machado, e que depois surgiram os filhotes. Você está falando em cooperativismo de crédito, aí, a Sicredi, que é um excelente trabalho que eles fazem, excelente cooperativa, mas a primeira cooperativa de Goiás foi a nossa cooperativa de Goianésia, a Coopercred. E ela originou outras cooperativas, né, que a Cred Goiás foi criada lá na cooperativa de carne do Goiás Carne, que hoje é Friboi, ali em Senador Canedo. E a Cred Goiás nasceu lá dentro do frigorífico, né, com os cooperados da cooperativa de carne. Então, idealizado pelo nosso pai, que foi pioneiro na implantação dessa unidade de frigorífico aqui em Goiás. Então, ele teve assim, grandes oportunidades e não tinha medo de empreender. Acreditava que daria certo, fazia contas, o papai era bom de conta, né? Até pelo curso que ele fez em engenharia, isso exige, né, que a pessoa... E fazia realmente com o trabalho, o esforço e o otimismo que ele transmitia para todos os funcionários, colaboradores, aquela energia, aquele otimismo, e todo mundo se envolvia para dar certo e acreditava nas pessoas. O papai tinha um dom interessante, eu tenho uma passagem, eu era muito novo, eu formei com 21 anos, com 24 eu era presidente da Jales. E fui para São Paulo para conhecer e fazer os projetos, né, iniciais, e aí tínhamos que comprar os equipamentos, depois do contrato assinado com o Banco do Brasil, comprar todos os equipamentos daquela unidade industrial. E eu, muito novo,
E assustei, né, Sônia? O negócio era, na época, não sei, mais de 10 milhões de dólares, vamos dizer assim, talvez muito mais. E eu falei, pai, o senhor tem que vir cá, nós temos que comprar esse equipamento, que eu não vou negociar aqui com essas empresas grandes aqui. Não, você faz aí, você dá conta. Eu falei, não, pai, isso aí é muito sério, é muito dinheiro e negociações pesadas. Aí eu agendei lá uma semana e fui para São Paulo, ficou uma semana lá. Ele gostava demais de uma tia dele que morava lá, ficou com ela lá. E naquela semana nós fechamos todas as negociações de todos os equipamentos caros, né? Para montar uma unidade industrial de destilaria autônoma lá em Goianésia. Então, assim, mas ele acreditava nas pessoas, delegava muito, e isso fazia bem para as pessoas, se esforçavam mais para não deixar a peteca cair, né? Que interessante isso, porque a gente tem exemplos de empresários que querem concentrar todo o foco em si próprios, que não querem delegar, e isso passa para o time até uma impressão de que a pessoa não confia neles. Porque se eu não delego é porque eu não confio em vocês. Ele fazia exatamente o contrário, então. Exatamente, ele fazia o contrário. Ele acreditava nas pessoas, o ambiente de trabalho, ele cobrava, ele era bom para cobrar. Se você prometesse para ele uma entrega, né, de alguma coisa, ele cobrava resultado, mas deixava a pessoa operar e fazer acontecer naquilo que ela acreditava, e ele cobrava resultado. Então, era uma pessoa que era bom de trabalhar, porque ele era muito franco, muito sincero, né, e isso é bom, né, no dia a dia, né? Você não adianta às vezes você ficar protelando, enrolando. E papai era muito objetivo, muito franco, muito pragmático. Isso em negócios é muito bom. Eu acho que é importante, né? Você se parece com ele? Alguns falam que sim, mas eu não tenho a energia que ele tinha, não. A energia dele era duplicada, viu? Ele era bem... Papai sempre acordava cedo e ia pro batente cedo, e ele era muito atuante, sabe? Muito... Seu pai faleceu em que ano? Ele faleceu em 2006. Eu estava até na prefeitura quando ele faleceu. São figuras centrais, importantes, né? Que deixam um legado importantíssimo. Demais. Né? Para toda a família. Deixa exemplo forte para gerações e gerações. A gente conta sempre a história dele, né? Quando a gente faz esses eventos com os colaboradores, nós temos 6 mil colaboradores, né? Então, nós não tínhamos... a dificuldade hoje de chegar é muito grande, né? Antigamente nós tínhamos a convivência com eles, hoje é difícil, né? Então de vez em quando a gente faz eventos para passar, né? Chama gente da gente, a gente passa os nossos valores, a missão, a visão da empresa e conta histórias para poder todo mundo ter aquela envolvimento, né, com a empresa, né, como se fosse dele, né? Então isso é muito importante, as pessoas participarem dos negócios, né, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente tem que estar junto com todos. Doutor, uma das coisas que chama também muita atenção na história do senhor, também dos seus irmãos, é que em alguns casos, quando a pessoa realmente consegue construir uma história de muito sucesso, o poder, o dinheiro, acaba que vai fazendo que os valores vão se modificando, né? A família vai ficando para trás, já vem um divórcio, já vem outra perspectiva de formato de vida. E eu acompanho a sua história com a sua esposa, até o senhor citou um pedaço dela aqui. Vocês trabalham juntos até hoje, então almoçam juntos, né? Sim. E eu vejo isso uma marca também muito forte do Grupo Lages. Vocês realmente têm essa, apesar de logicamente ser uma empresa de capital aberto, né? Vocês não perderam esse elo da origem, né? Da família, da união. Qual que é a importância desse contexto dentro do negócio? Hoje mesmo nós estávamos fazendo uma live lá, uma reunião, né, que tinha gente, minha irmã estava aqui, nós estávamos lá em Goianésia, meu sobrinho e eu, o consultor, né, da Fundação Dom Cabral, para exatamente a gente fazer mais um trabalho, né, para a gente fazer o conselho de família, quer dizer, envolver mais, é uma preocupação nossa, né? Nós já estamos aí com 68, 70 anos, a minha irmã está com um pouco mais de 70, então a gente tem a preocupação de envolver os filhos, né, na empresa de uma maneira deles tomarem conhecimento, não que tem que trabalhar na empresa, que a empresa tem que ser bem profissional, para trabalhar lá
o parente nosso tem que fazer por merecer. Né? Passa pela seleção também. Passa, tem, né? Não é assim, porque é parente que tem acesso à empresa. Lá tem algumas normas, algumas regras, né? Tem que ter o curso superior, tem que ter experiência fora, tem que o conselho, nós temos lá conselho independente, né? Os conselheiros têm que aprovar, né? Para não ficar no aprovo da família. Então tem algumas regras, né? Mas a gente quer dar mais um planejamento estratégico, fazer envolvimento dos membros da família com a empresa, conhecer a empresa, um conselho de família. Então tudo isso faz parte, né, dessa profissionalização que a gente sempre procurou dar. E, logicamente, com o conselho de administração, que temos membros que são independentes e externos à empresa, isso dá realmente práticas de governança muito boas. Eles trazem para nós práticas interessantes, né? Com mais experiência que a gente. Eu não abri mão de ser presidente do conselho para uma pessoa que tinha muito mais experiência que a gente. E isso tem sido bom para a empresa, né? Capital aberto, tem práticas que a gente não tinha conhecimento, não tinha experiência, que nós tivemos que implantar na empresa. E tudo isso, questão, por exemplo, de negócio, que a gente tem negócio na nossa pessoa física, negócios com a empresa. E tem que ter partes relacionadas. Isso tem um comitê, tem que ser aprovado no conselho. Quer dizer, tudo isso são coisas diferentes que a gente antes praticava de boa, com transparência, né? Mas hoje nós temos outros sócios que não nos conhecem tão bem quanto os sócios que nós tínhamos no início. Então, o Capital Aberto leva você a novas práticas de governança que nós não tínhamos. E nós estamos, graças a Deus, convivendo bem com elas até hoje. E isso tem sido bom, apesar que a ação caiu de preço pela situação nacional, né, de bolsa também, que não sobe, né, a interferência, às vezes, de governo no nosso negócio. Então, tudo isso tem, às vezes, atrapalhado um pouco o reflexo do valor patrimonial na nossa ação. Mas isso a gente sabe que muda, né, com o passar dos tempos, com certeza vão ser ajustadas essas questões. Obrigada a você que nos acompanha pelas rádios parceiras. Estamos recebendo aqui Otávio Lage, da Jales Machado, conversando bastante aqui sobre gestão, sobre a história das empresas, a trajetória do grupo, a trajetória profissional dele próprio. Vamos falar da Tempo, Márcio? É tempo de falar da Tempo, viu, Fernanda? A Tempo é uma empresa que atua em parceria com as associações comerciais. Ela ajuda na parte de telefonia. Telefone normal que você já usa, com a diferença de que quando você está na Tempo, você vai pagar um valor abaixo do que o mercado costuma praticar. E, além disso, se for o caso, você precisar de alguma dúvida, alguma reclamação, você não fica se humilhando naquelas centrais de atendimento, não. O atendimento é personalizado, humanizado. E o outro ponto também muito importante é uma maneira de você fortalecer a sua associação comercial, porque parte do valor que você paga no seu plano de telefonia é repassado pelo sistema das associações comerciais. Então, você faz barba, cabelo e bigode. Você tem produto de qualidade, preço justo e está ajudando também o sistema. Então, Otávio, nessa lida cotidiana com o campo, existe toda uma corrente sobre a questão do meio ambiente, né? E a gente observa assim, que, na verdade, o produtor rural é o que mais defende o meio ambiente porque ali é a subsistência dele. Uhum. Né? Até por uma questão até lógica, mas a gente tem todo um trabalho para realmente massacrar o produtor rural nesse aspecto, né? Como que vocês têm lidado com a pauta da sustentabilidade ambiental? É interessante, mas muito boa essa colocação sua. A gente depende do meio ambiente, né? A nossa vida, todos nós, independente de quem está no campo ou não, depende do meio ambiente, né? Quem está na cidade, principalmente porque você alimenta, você usa muitas coisas que são produzidas no campo. E quem está no campo tem que respeitar o meio ambiente e defendê-lo, porque ali é que está a nossa mina, né? Então, a gente tem um trabalho muito interessante com relação ao meio ambiente. Nós, por exemplo, temos uma comissão interna do meio ambiente. Nós já fizemos várias campanhas educativas, né? Antigamente, às vezes, a gente via as pessoas, por exemplo, tinha muita ema na nossa região. E às vezes a pessoa matava a ema para ver o tombo, porque a carne dela não é nada agradável.
E a gente fez um trabalho chamado Ame a EMA. Foi um dos primeiros trabalhos educativos que nós fizemos. Fomos nas escolas, tudo. Hoje a população de EMA aumentou na nossa região. Você vê que o reflexo, né, dessa conscientização. Nós temos a questão de legislação ambiental, que cada vez mais é mais rigorosa e a gente tem que atender. Às vezes a gente reclama, porque a morosidade é alta, né, daquilo que pode ser feito, porque tanta demora já que pode, porque demora em dar uma licença, por exemplo, de outorga de irrigação. Né? A gente precisa ter a licença dos órgãos ambientais. E, às vezes, a gente espera um ano para ter uma outorga de irrigação que vai gerar emprego, que vai gerar produtividade, produção. Mas a gente faz tudo dentro da legislação, dentro da lei, para que a gente possa ter o respeito ao meio ambiente e ter um reflexo na nossa produção a longo prazo. Por exemplo, nós temos a cana orgânica. Essa cana orgânica não usa defensivo químico, que a gente produz lá uma vespa, que é um inimigo natural da largata, que na cana orgânica a gente aplica essa vespa, ela tem uma vida pequena aí de 7 dias, então a gente produz lá, nós temos 70 colaboradores só envolvidos nessa produção dessa vespa, e nós não usamos nada de adubo químico, herbicida para matar o mato, tudo é natural. Então, a gente tem feito, por exemplo, a aplicação de torta de filtro, que é um subproduto nosso, de vinhaça, que é outro subproduto nosso. Compramos esterco de galinha, de frango, né, de granjas, né, e aplicamos. A gente faz uma compostagem lá para melhorar a disponibilidade dos ingredientes para a cana e usamos muito, mais de 20 mil hectares, o plantio usando esse fertilizante orgânico. E com isso a gente tem tido boa produtividade, quase praticamente igual a produtividade quando você usa adubo químico. E é uma dificuldade, porque às vezes você tem um mato, né? Um mato sem herbicida, você tem que controlar utilizando cana que fecha mais rápido, que cresce mais rápido, que abafa o mato, né? Mas tem ano que isso chove demais ou chove de menos, isso afeta, né, a questão da competitividade da cana com o mato. Mas enfim, nós estamos lutando e temos tido bons reflexos usando uma agricultura mais sustentável e temos visto que isso pode ser feito em 100% da área quase, praticamente, né? Então esse respeito ao meio ambiente é fundamental. Por exemplo, nós fazemos muitas represas aumentando a área de preservação das matas ciliares, né? E preservando a água no período da chuva, para usar ela na seca e evitar, assim, ir ao rio para pegar a água do rio que, né, às vezes, na seca ela vai diminuindo muito o volume. Então, a gente usa a própria água que nós armazenamos na época que tinha fartura de água, que é na época da chuva. Então, a gente faz essas práticas, né, ambientais corretas e, com isso, temos tido bons resultados. A gente ouve falar que a Jalles é uma empresa muito boa de se trabalhar. Os colaboradores gostam do tratamento que recebem. Tem até um braço educacional dentro da empresa, né, para os filhos dos colaboradores. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa. É uma escola que funciona ali internamente? Sim, nós tivemos uma visita que eu fiz em Horizontina, no Rio Grande do Sul, e lá eu vi uma escola na época SLC, hoje é John Deere, né, a fábrica de tratores lá no Rio Grande do Sul. E eu fiquei encantado com aquele projeto, trouxe para o meu pai e falei para ele, e ele animou, e nós fizemos uma escola lá para os filhos de funcionários, e hoje funciona também para comunidades. Nós temos quase 600 alunos lá, nessa escola, de primeira a nona série. Os meus 5 filhos estudaram nessa escola junto com os filhos de cortadores de cana. É mesmo? Na mesma situação, mesmo tratamento. Lá não tinha filho de diretor, de gerente, todos eram tratados com dignidade. Fizemos assim a doação de uniforme, transporte, para que todos se sentissem confortáveis ali, os alunos ali na escola. Então, foi uma escola de sucesso. Hoje nós temos lá várias atividades extracurriculares. Temos aí uma parceria com a fundação americana, chama Franklin Covey,
ele é filho daquele escritor Stephen Covey, que escreveu Os 7 Hábitos de Pessoas Eficazes. É um livro bastante interessante para quem quer fazer boa prática de governança. E essa fundação, ela apoia, incentiva com técnicas a implantação de um programa que chama Líder em Mim. Então, nós criamos lá os alunos com liderança. Então, eles têm um tratamento interessante lá nessa experiência deles, o Líder em Mim, e fazem com que eles cresçam e tenham iniciativas e sejam líderes. Eles têm aula de empreendedorismo, de liderança, que o senhor citou, aulas de dança, música, esportes. Tudo. Nós praticamos aí várias atividades esportivas, né? Vôlei, natação, futebol. Nós temos um clube do lado da escola, que é o clube dos funcionários da empresa, e ali é um clube dentro da cidade, é um clube muito grande, muito bom. E ali a gente tem várias atividades. Tem uma escolinha de futebol lá com uns 200 alunos, que serve a comunidade, e já tivemos até alunos que nasceram lá que estão jogando hoje futebol profissional aí, Brasil afora. Se quer ter sucesso, põe eles no Vila Nova, tá? Aí, ó. Com certeza. Márcio, a MAG Seguros está com a gente. Fernanda, a MAG é a maior seguradora do Brasil, sobretudo num nicho de mercado que ela atua assim, com muita força, que é seguro de vida. A gente observa as pessoas com muita preocupação na proteção patrimonial de veículo, sendo que o que mais importa, por óbvio, é a vida. E numa eventual fatalidade, a gente tem que também pensar nessas situações, você tem que criar uma situação de segurança, proteção para a sua família, onde quem é de seguro de vida, que inclusive o valor do seguro de vida é bem mais barato do que é, por exemplo, esse seguro automotivo. E além disso, a MAG ela tem uma forma de trabalho bem interessante, que é o seguro coletivo. Então, uma empresa pode contratar para os seus funcionários, 8, 10, 20 funcionários, e numa eventual situação, tem uma garantia, uma proteção, e isso é muito importante para você realmente criar um ambiente de segurança dentro do seu estabelecimento. Márcio, onde é que eu acho a MAG Seguros? É só procurar a nossa rede de estações comerciais, você vai ter todo o respaldo e suporte. Ô, Fernando, falar em respaldo e suporte, eu quero pedir ajuda aqui para o doutor Otávio. Eu vou pedir um socorro para ele. Ah, é? Nós temos aqui, doutor, uma luta cultural. Eu tento, juntamente com o nosso sistema, sempre mostrar para os empreendedores que nós temos que estar junto, nós temos que estar unidos. Nós temos que estar lá dentro da associação comercial. O senhor, além de um grande empresário, é um classista nato. O senhor tem toda uma história muito bonita também no setor produtivo, nas entidades de classe. Eu queria que o senhor desse um testemunho, né, para quem está nos acompanhando. Por que eu vou filiar na associação comercial? Por que eu vou estar dentro de uma entidade de classe? Eu acho importante o coletivo, sabe? Eu falo sempre, ninguém faz nada sozinho, uma andorinha só não faz verão. Quando você tem uma participação numa associação, você defende ideais que são de interesse de todos. Você não pode defender particularidades da sua empresa, do seu negócio. Mas quando você está no coletivo e você precisa dessa defesa junto a órgãos de governo, por exemplo, você tem mais força e mostra aquilo que é mais importante e que fica difícil do governo negar essas questões quando elas são tratadas de maneira coletiva. Eu sempre, quando eu fui prefeito, né, eu sempre falava assim, ó, me tragam coisas de interesse da coletividade, nunca de interesse pessoal, né, de algum político, né, de emprego para filho, para meu parente, né? Vamos fazer o que é de coletivo. Por exemplo, fazer concurso público. O concurso público ele dá, né, oportunidade para todos, é um exemplo. Mas reivindicações, né, que sejam, por exemplo, eu fiz um programa lá na prefeitura chamado Estrada Boa. É uma estrada principal de algumas regiões produtoras que tinham dificuldade de acesso ao município. Então ali a gente atendia a todos, né? Era uma parceria, o pessoal tirava a cerca e a prefeitura entrava ampliando a estrada, levantando a estrada, fazia bueiro, tirava cochete, punha mataburro, enfim, era uma estrada de boa qualidade e que diminuía, né, o tempo de acesso ao município e também melhorava a qualidade na época da chuva, né, do transporte na época da chuva, de transporte de produtos,
transporte de criança, ônibus escolar, tudo. Então, quando você tem essa reivindicação coletiva, é mais fácil do governo ceder, né? E são coisas que, às vezes, precisa realmente de discussão. O governo, né, precisa desse apoio das entidades de classe para a discussão de grandes temas. Né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, a reforma tributária. Isso vai nos afetar todos. Então, as entidades de classe têm que se unir e discutir as portarias, as resoluções que vão vir nessa reforma tributária, que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que é importante essa união, a participação dos empresários nessas entidades, para não só na reforma tributária, né, mas outros pontos, né, importantes do dia a dia da empresa, que às vezes com a união, com a força de todos, isso faz com que aconteça uma decisão que seja boa para o governo, que seja boa para as entidades e que seja boa para as empresas. Otávio, o seu pai foi governador de Goiás lá atrás, né? Que lembranças o senhor tem disso? Quantos anos o senhor tinha? O papai, quando ele foi eleito, ele saiu da prefeitura de Goianésia, renunciou para ser candidato, foi eleito, ganhou com uma margem muito apertada. O oponente dele era uma pessoa muito boa, muito preparada, e era médico, tinha sido secretário de Estado, de Saúde, de Economia, e ele era avô do Tiago Peixoto, que nós, inclusive, apoiamos ele lá para Goianésia como deputado federal. O mundo dá volta, né? Interessante isso, né? E o pai dele, Peixoto da Silveira, né, concorreu, o papai ganhou na época, e foi o último governador eleito, né, durante, já a Revolução já tinha acontecido, foi em 65, né, que ele foi eleito. Ele ficou 5 anos como governador e ele não queria que nós ficássemos aqui exatamente para não ter assim, o filho de governador, né, sempre tem um tratamento às vezes diferenciado, as pessoas acham que tem que tratar por ser filho de governador, então nós todos fomos para fora. Eu fui interno lá em Silvânia, meus irmãos foram estudar lá em Belo Horizonte, né, no internato lá no Dom Bosco. Não permitiu que vocês se contaminassem pelo status isso, daquilo. Exato. E minha irmã foi interna lá em Belo Horizonte também, no Colégio Auxiliadora, lá em Belo Horizonte. Mandou então, todo mundo para o internato. Todo mundo nós fomos. Eu acabei voltando para cá 2 anos depois, porque eu tive um problema nas cordas vocais. Eu tinha que fazer um tratamento. Aí eu morei aqui, 1 ano e meio, 2 anos de governo dele, eu morei aqui em Goiânia. Então tinha boas lembranças, sim, do nosso pai aí trabalhando. Às vezes eu ia com ele alguma viagem, né, que eu tinha durante as férias, enfim, pude acompanhar ele em alguns programas. Minha mãe menino, também era menino. Eu nasci em 56, ele foi eleito em 65, quer dizer, tinha 11 anos. Aí fiquei aqui, quando eu fui para Belo Horizonte para estudar o ensino médio, eu tinha 14, 15 anos, né? Então foi um período. Eu era muito novo, mas acompanhava minha mãe tinha um trabalho social muito interessante, sabe? Ela foi uma das pioneiras aí na OVG, né? Organização Voluntária, naquela época todo mundo era voluntário de verdade, né? Que era um trabalho feito para a igreja, e o Dom Fernando, que era muito amigo do papai e da mamãe, era o bispo aqui, transferiu para o Estado, minha mãe topou, minha mãe, né, topou administrar essa OVG, fez aí uma casa de atendimento às pessoas que vivem no interior, chama Casa do Interior, né? Sua mãe é viva? Mamãe morreu tem 2 anos. 2 anos. 2 anos, vai fazer 3 agora. Ela faleceu. E vocês seguem dando continuidade aí a esse legado com muita bravura, com toda certeza. Não, os exemplos, aqui que você estava falando, os valores, os exemplos, né, que ficam, né, que a gente, né, aprendeu a ser assim. Trabalhar bastante, empreender, ser humilde, tratar bem todos, né? Eu falo sempre, ó, Deus nos fez todos iguais, né? A gente nasce pelado, não nasce ninguém diferente do outro, né? Nascemos todos iguais. Não tem por que tratar de maneira diferente as pessoas, né? Tem gente que, igual você falou, às vezes muda, né? Um pouco, a hora que tem algum patrimônio. Sobe no tamborete, você acha. Né? Então eu acho que isso não é. Isso aí não é, vamos dizer, não faz bem. Eu acho que a gente sempre pratica isso, né? Atenção. Eu falo bem assim, um não
bem dado é melhor do que um sim mal dado, né? Então, você tratar bem as pessoas, mesmo quando você tem que falar não, você ser sincero, ser franco com a educação. Eu pratiquei isso como prefeito e vi bons resultados dessa maneira de ser franco, mas leal, bem transparente, humilde, né? A gente nunca teve nenhum tratamento diferenciado para quem que seja, né? Se era rico, pobre, né? Branco, preto, nada. Sempre tratamos todos iguais. Eu acho que isso aí é uma característica da nossa mãe, do nosso pai, que nos ensinou. Doutor, nós já falamos aqui da questão do classismo, né? E uma outra luta nossa também é que o setor produtivo, politicamente, tem que se organizar. Né? Nós precisamos fazer vereadores, prefeitos, deputados, senadores, nós precisamos mostrar a nossa força política. E o senhor foi um dos casos de sucesso também na política, né? Qual foi, assim, as grandes diferenças que o senhor percebeu na gestão pública em comparação com a gestão empresarial? Foi um aprendizado muito grande, apesar do papai ter sido prefeito, ter sido governador. Meu irmão sempre militou na política, o Jales, que é o mais velho. A gente nunca tinha experiência política, né? Quando nós fomos convidados a ser candidato a prefeito de Goianésia, eu fiquei num dilema muito grande, porque, né, eu estava na empresa, empresa grande, representava muito a empresa para a cidade, e eu estava lá desde o início, né, encabeçando a empresa. E eu acabei aceitando esse desafio, a conselho do nosso pai, falei, não, eu acho que é importante você participar. É uma experiência nova, você vai ser xingado, sua mãe vai ser xingada, mas eu acho que é uma experiência interessante, você pode contribuir para o município, com certeza você vai contribuir pela sua experiência de empresário e tudo. Então foi interessante porque nós aprendemos muito como político, né? Como prefeito. Foi uma experiência muito boa e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente interessante que eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de ajudar muita gente que precisava. Nós fizemos um grande programa de habitação em Goianésia. Na época foram 1.300 casas que nós construímos. 1.300? Na época, Goianésia tinha 14.000, nós tínhamos 1.300. Então foi um programa muito grande, atendeu a muita gente que precisava, né, que pagava aluguel. Nós fizemos a parte de tratamento de esgoto de 28% da cidade, foi para 80% da cidade com água, o esgoto coletado e 100% tratado antes. Fizemos aterro sanitário, que era uma coisa nova, né? Fomos a terceira cidade do estado a fazer aterro sanitário, não tinha quase. Enfim, nós fizemos muitas inovações, fizemos a escola integral naquela época, lá todas as escolas municipais, atividades integrais, fizemos parceria com a BB, Clube da Vera Cruz, da Planag, Clube da Jales, fizemos todas uma parceria que tinha, durante a semana, né? Tinha um ônibus que levava as crianças para aula de natação, aula de capoeira, de xadrez, de dança, de música. Então, foram várias atividades no contraturno. Então, o aluno estudava de manhã, fazia atividade à tarde. Estudava à tarde, fazia atividade de manhã. Então, foi bacana. Tivemos que ampliar os restaurantes das escolas, né? Mas e usamos estagiários, né? Com cada polo tinha os estagiários para acompanhar as crianças, né? E a criança adorava. Na aula de natação, então, era a preferida, né? A meninada adorava. Aula de futebol. Então, foi muito bom, uma experiência bacana que a gente pôde levar para a cidade. Implantamos o PSF, que não tinha em Goianésia, né? Em 6 meses, nós conseguimos implantar o PSF em 70% da comunidade, com 10 postos de saúde, que nós inauguramos, readaptamos, né, os postos e construímos novos postos. Enfim, foram atividades importantes que nós fizemos uma lagoa lá na cidade, que foi um parque bacana, hoje é muito bem utilizado pela comunidade, para esporte, caminhada, shows, muitos eventos, até quando tinha carnaval, fazia carnaval ali, eventos bacanas, nós levamos lá o Padre Zezinho, né? Foi um show bacana que a gente fez lá, encheu aquela lagoa de gente, né? Você pega religioso, né? A gente às vezes pensa só em levar cantores sertanejos, né? Então, enfim, foi uma experiência bacana, a gente conseguiu fazer muitas obras importantes para a cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante você participar da política, você pode agregar. E a gente sempre fala aí, se os bons não participam, os maus tomam conta, né? Então, é uma coisa que a gente tem que participar, o empresário tem que participar, e com bom sentido, né? De ajudar.
de colaborar, e a gente tem, os empresários têm boas ações, têm boas atitudes, têm boa experiência, e a seriedade da gestão pública está na cabeça de cada um. Você pode, né, fazer uma boa gestão com seriedade e ter resultado, não precisa se corromper, não precisa corromper ninguém, né? Então, acho que é muito importante. Mas vamos falar da VegTex? Fernanda, a VegTex é uma empresa especializada em assessoria tributária. A questão tributária já era uma complexidade. Agora, com essa reforma, aí virou uma loucura. Nós vamos ter 2 sistemas ao mesmo tempo. Então, se já era importante você ter um acompanhamento nesse sentido, agora então, meu amigo. Márcio, como é que eu faço para ter acesso na VegTex? É só procurar nossas redes de associações comerciais, eles vão dar mais informações. Você precisa realmente estar bem orientado, porque... Vou te falar, o trem vai ser feio. Otávio, você vê um cenário otimista para a gente encerrar? A gente sabe que existe uma expectativa do governo aí. O etanol sempre tem uma alta demanda, né? Existe uma expectativa do governo aí de aumentar a quantidade de etanol na gasolina. Isso traz um cenário mais otimista para o negócio? Vai aumentar um pouco o nosso mercado, com certeza, né? 30% de etanol na gasolina, vai baixar o preço da gasolina. Por isso é que esse processo está andando rápido, porque o governo tem interesse em diminuir a inflação. E isso vai ajudar na redução da inflação. Vai deixar o país com mais tranquilidade, porque nós hoje temos falta de refinarias, então às vezes você tem que importar gasolina, tem que importar óleo diesel, né? E com o etanol produzido aqui, 30% da gasolina, você diminui o volume de importação de gasolina. Eu acho que o nosso setor sempre teve uma participação na matriz energética importante, porque está descentralizado, gera emprego, gera divisas, né? Os estados, Goiás é um estado, é o segundo maior produtor de cana do Brasil, está dividindo ali com Minas, né? Eu falo que, uma coincidência, a gente foi para Minas, hoje Minas está um pouquinho na frente do Goiás, mas às vezes Goiás passa na frente, fica ali na disputa, né? Mas São Paulo, né? Minas, Goiás, são os maiores produtores, e Paraná. Eu acho que a interiorização do desenvolvimento na produção de energia é muito importante. E agora, com essa matriz energética renovável e nova que o governo está trazendo com biodiesel, né? A produção de SAF para aviação, que vai substituir o querosene através do biodiesel e também do etanol. Tem a questão do hidrogênio, que é um negócio que pode ainda também evoluir bastante com a produção do hidrogênio a partir do etanol, já tem experiência em São Paulo sendo feita. Enfim, a matriz energética do Brasil, ela tem condição de ser a matriz mais limpa, já é hoje das mais limpas do mundo, mas vai ser importante a matriz energética do Brasil. O Brasil vai dar um exemplo para o mundo de matriz energética renovável, limpa, e que vai ter condições de trazer investimentos e desenvolvimento. Para vocês terem ideia, hoje nós temos no mundo a produção mais ou menos aí de 40 milhões de metros cúbicos de etanol. Só o SAF vai precisar de 400 no ano 2050. Senhora. Então, para vocês terem ideia do volume de etanol que nós vamos precisar de disponibilizar para ou de etanol ou de biodiesel, né? Pode ser dos dois. E a Jalles está aí para isso. Nós vamos estar participando com certeza, né, dessa nova matriz energética. Nós já hoje produzimos energia elétrica através da queima do bagaço, que é renovável, né, da cana, e outros produtos virão aí com certeza, né? Tem o metanol, que também é possível através do biogás, tem o biometano. Nós estamos em parceria com o governo do estado, a produção de biometano para alimentar a frota de ônibus aqui, que vai ser trocada aqui. O setor vai produzir biometano para isso. Então, assim, tem muita coisa que vai acontecer nos próximos anos. Temos que estar atentos, né, unidos, né? Nós temos aí as entidades que nos ajudam a ter essa interlocução para poder normatizar, para poder tirar dúvidas e que o empreendedor possa fazer o seu investimento com tranquilidade. Excelente. Muito obrigada, viu, Otávio, pela entrevista, pelas lições que o senhor trouxe aqui. Eu acredito que empresários vão aprender muito com tudo que foi dito aqui. Eu que agradeço, Fernanda, Marto, pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui batendo esse papo, né? E estamos às ordens, convidamos aí para conhecer o nosso empreendimento em loco, né? A nossa escola, enfim, todas as nossas atividades lá que a gente tem muito orgulho de mostrar. Muito obrigada. E assim a gente se despede de vocês, agradecendo a companhia de todos até aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bye, bye.